O tema que nos cabe falar hoje vai ser o mecanismo da fé, né? Então, se a gente observar essa imagem que aí se encontra, né, nós estamos vendo uma série de engrenagens, uma pessoa caminhando através dela, e é justamente esse sentido que a gente pretende trazer. O que seria, então, o mecanismo? O mecanismo é uma combinação de peças que faz alguma coisa movimentar, seja ela um relógio, né, do ponto de vista do material, uma máquina. Então, o mecanismo ele tem a possibilidade de colocar alguma coisa em funcionamento. Então, isso é importante nós termos em mente de que o nosso tema da noite, que é a fé, precisa de um mecanismo, ou seja, de vários mecanismos, para que se desenvolva. Isto posto, nós passamos para o segundo slide, né? Então, nossa conversa hoje vai ser sobre quais são essas engrenagens, quais são esses pré-requisitos que a gente teria para fazer a nossa fé desenvolver. Antes disso, né, nós vamos passar o próximo slide. Então, nesse slide a gente está trabalhando sobre o que a fé não é, né? A fé ela não pode ser doada, ela não se ganha, né? Ninguém recebe a fé por nada. Ela não pode ser comprada. A fé ela não é uma esperança, como muitos creem. A fé ela é uma certeza, né? E ela tem que ser sempre aprendida, como Emmanuel nos coloca, né? Isso aí é um comentário que Emmanuel faz, né, nos comentários das cartas de Paulo, né? É um livro psicografado por Chico Xavier, e, na realidade são várias mensagens que foram reunidas, e são os comentários às cartas de Paulo, né? Então, essa daí é da mensagem na escola da confiança. Então, Emmanuel diz no final da mensagem o seguinte, que a fé ela tem que ser aprendida, ou seja, a fé não é algo que já está desenvolvido, é algo que a gente aprende, como a gente colocou há pouco naquela mensagem do Evangelho, é algo que está como uma semente e que precisa ser desenvolvida no ser humano, né? O ser humano só consegue fazer isso aí se for através desse exercício. Ela precisa ser sofrida, ou seja, na realidade, o que significa ela precisar ser sofrida? Ela precisa ser vivenciada, mesmo nas dores, mesmo nessas dificuldades que a gente está passando aqui da internet, né? Nós precisamos, que não deixa de ser um tipo de sofrimento, né, para a gente precisa ter fé. E o objetivo, né, da nossa noite aqui, do nosso papo, será atingido aqui com vocês. Uma outra coisa, a fé precisa ser assimilada. Então, após esse sofrimento que a gente tem, seja através de uma dor, seja através de uma decepção, né, que momentaneamente pode parecer algo indesejável para a gente, mas ela tem um caráter de consolidar a fé na gente. Então, a fé, como um passo seguinte, ela é assimilada, segundo Emmanuel nos coloca. E ela vai sendo consolidada pouco a pouco. E a gente coloca em amarelo a questão do tempo de Deus. Ou seja, a fé, ela é colocada para a gente no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Nós temos pressa, né? Quando a gente deseja alguma coisa, do ponto de vista material, por exemplo, né? Fosse um concurso, fosse algo que a gente planejou ter ou fazer, nós queremos que o resultado chegue logo, mas pode ser que o momento não seja o mais adequado para nós, né? Então, o tempo de Deus é um tempo que é diferente do nosso. E na medida em que a gente, com a consciência da transcendência de nossa vida, pode ser que nessa existência algo que eu desejo tanto não seja conveniente para mim naquele momento. Então, a fé, ela coloca a gente à prova nisso tudo e faz com que nós desenvolvamos e a consolidemos pouco a pouco, ok? Bom, a fé, uma outra coisa que é importante, a fé em português, ela tem um sentido de crença, né, para a gente. Então, nos textos antigos, diferente do português, ela não tem esse sentido, né? Por exemplo, em grego, a palavra pistis, que quer dizer, né,
que seria equivalente à nossa fé, ela seria agir de acordo com aquilo que você acredita, além de acreditar. Olha que coisa importante, né? Você agir de acordo com aquilo que você espera, mas além de acreditar, ou seja, fazer a sua parte para que aquilo ali ocorra. No hebraico também, a palavra equivalente, emuná, que significa fidelidade, confiança, lealdade, seria acreditar que algo é possível, mas agindo para tal. Então, de novo, ele coloca, tem que ter uma ação da gente. Então, a fé ela precisa ser uma coisa ativa, ela precisa ser ter uma atitude da gente em direção à fé, para que a gente a desenvolva. Está claro? A fé ela não se elabora, né? Um outro ponto que é importante, que é colocado, ela não se faz sozinha e leva tempo, como a gente colocou aí, para ser executado o tempo de Deus. Atribuem uma frase ao Martin Luther King, né? E na realidade não estão nos escritos dele, mas é dito como sendo dele. E, em resumo, a frase não é exatamente isso, mas é que a fé seria a gente subir o primeiro degrau de uma grande escada que não conhecemos, né? Na realidade, original é suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Ou seja, fé é mesmo na incerteza, não é a gente se atirar para uma aventura que não pode ser, não é factível, como nós vamos ver mais à frente. Mas é eu ter a certeza de que, independente do que eu vá encontrar, Deus está comigo. E se Ele está comigo e colocou no meu interior essa sementezinha da fé, eu tenho como desenvolvê-la. Tá ok? Então, uma outra coisa importante em ter fé é que a fé ela não exime a gente de dor. A gente não é tendência, né? Se eu tiver fé, eu não vou passar por dificuldade, eu não vou ter dor. Isso não é verdade. Porque a dor e o sofrimento, a fé nos auxilia a suplantar, a passar esses momentos de dor e sofrimento. Não é? Ela, na realidade, nos dando essa certeza de que tudo passará, nos ajuda a superar a parte do sofrimento e da dor. Que, em verdade, a dor e o sofrimento, eles sempre têm um propósito. Normalmente, uma dor aparece para a gente como um alerta de algum rumo a gente corrigir, não é verdade? Assim, a gente superar isso aí com fé, que demonstra verdadeiramente a confiança que a gente tem no futuro. Até porque, né, como diz naquela prece lá que Chico nos coloca na psicografia dele, tudo passa, né? Só Deus é permanente. Então, nós precisamos entender que os nossos sofrimentos, as nossas dores, termos fé, termos confiança em Deus, de que elas passarão e que elas têm um efeito de melhoria para a gente. Os Espíritos ensinam, então, para a gente que a fé ela é calma e silenciosa. E na hora que a gente tem que testemunhar é que a gente mede a nossa fé. Na verdade, a fé, então, é uma certeza na vida futura. A fé ela seria algo como a gente cair e ter a certeza que tem condições de levantar e que nós vamos seguir em frente. E a fé, concluindo esse slide aí, ela tem a função de fazer com que a gente compreenda e coloque o aprendizado em prática. Agir com fé é, em verdade, ter a expectativa de que alguma coisa vai se transformar e para melhor. É esperar algo que no íntimo a gente já sabe que vai acontecer, se for feita a nossa parte. Então, nós precisamos sempre ter uma fé ativa. O próximo slide, por favor. E a gente viu, né, que a fé é uma faculdade a se desenvolver, né? A fé ela é paciente, porque sabe que tudo gira coisas, e há caminho sempre do progresso. A fé ela também é corajosa. Por que ela é corajosa? Porque ela sabe que os esforços da gente, bem direcionados, eles vão ser recompensados, sim, em algum momento, no tempo de Deus, como a gente colocou ainda há pouco. A fé é caridosa. Por que ela tem essa componente de caridade? Porque ela sabe que a lei natural, a lei de Deus, ela recompensa a gente em outras vidas, no futuro, mais à frente, na expectativa mais à frente, de nossa progressão, aquele que age pelo bem do próximo e que auxilia no nosso progresso. Então, esse outro slide aí, ele explora um pouco mais aquela passagem, né? Ela é uma
uma mensagem do Emmanuel na escola da confiança. Eu vou dar uma lidinha nela aqui, para cada parte dessa que a gente vai colocando. Eu vou explicar de maneira geral o que seria esse exercício da fé. E ela chama na Escola de Esperança, então o Emmanuel comenta uma passagem de Paulo, na realidade da carta de Paulo aos Coríntios, né, do capítulo 5, versículo 7, onde Paulo diz o seguinte: por que andamos com fé e não por visão? A gente não anda só pela visão, mas porque tem fé, mesmo se não enxergasse, né? É isso que Paulo nos quer colocar. Então, o exercício da fé, ele se faz, a gente falou ainda há pouco, né, que eu preciso exercitar a fé para que ela se desenvolva. Quais são os mecanismos que ajudam a gente no exercício da fé? Então, o exercício da fé, ele tem a prática da gente aplicar o poder da paciência, o poder do trabalho, o poder do perdão e do amor. Quando é, então, que a fé vai colocar à prova a nossa paciência? O Emmanuel diz o seguinte aqui, ó. Ele diz: terás conhecido horas inolvidáveis de alegria e de paz junto dos seres queridos, na exaltação da aventura doméstica, ou seja, quando tudo está bem lá no seu lar, tudo está equilibrado, está todo mundo feliz. Bora ver o que mais que ele diz aqui. No entanto, é possível que tenhas o coração defrontado por amargas crises de provação, com as quais não contavas. Esse é o dia da tua fé no poder da paciência. Então, é a gente, quando é provado, né? Lá no nosso lar, com as nossas dificuldades que comumente vão surgir, nós temos, nesse dia, que colocar à prova, né? Mostrar o poder da paciência no exercício da nossa fé. Ok? Quando é que a gente exercita a nossa fé utilizando o poder do trabalho? A Emmanuel aqui nos coloca: no círculo de tuas existências mais nobres, conseguiste amontoar muitos anos de ação pacífica, sob o respeito e a simpatia de quantos te compartilham a caminhada terrestre. Contudo, é provável que apareçam dificuldades a te ensobrarem os quadros de serviço, atraindo a crítica impiedosa, e sofres com isso, qual se estivesses varando chuva de fogo. Esse é o dia da tua fé no poder do trabalho. Então, é quando a gente desenvolveu toda uma respeitabilidade em torno da gente, na nossa caminhada terrestre, e de uma hora para outra aparecem, né, nos quadros de serviço, críticas. Algumas podem ter razão, mas, em geral, as que não teriam razão de surgir, e fazem com que a gente sofra. Então, o nosso exercício da fé através do trabalho, né, é a gente continuar executando o nosso trabalho a despeito dessas críticas que surgem no momento. Então, é o exercício da fé utilizando o poder do trabalho. Tá ok? Quando é que a gente exercita a fé no poder do perdão? Emmanuel coloca aqui para a gente, prosseguindo na mensagem: por tempo indeterminado, cumpriste austeramente os deveres que a vida te assinalou, angariando acatamento e carinho em derredor do teu nome. Mas é possível que a inveja e o despeito te arremessem lodo sobre a existência, torturando-te a sensibilidade. Esse é o dia da tua fé no poder do perdão. É quando a gente, dando tudo da gente para que, no entorno da gente, lá no nosso trabalho, a gente se desenvolva, a gente começa a receber críticas não verdadeiras, né? A gente começa a ter o nome da gente em função da inveja, né, do despeito que a gente possa estar desenvolvendo, por exemplo, no nosso trabalho. É o dia da gente exercitar a nossa fé através do perdão, tendo a certeza de que, de repente, aquele irmão que está fazendo isso é um irmão mais necessitado do que propriamente que tem um mal no coração. É uma pessoa mais doente, mais necessitada de auxílio do que a gente próprio. Então, nós devemos perdoá-lo e auxiliá-lo em tendo oportunidade. O exercício da nossa fé, por último, mas não menos importante, através do exercício do poder do amor, é o seguinte: acolheste os teus entes queridos que te reconforta a alma por riquezas eternas, oferecendo às vezes a própria vida para que nada lhes falte de belo a sustentação. É a gente
que quer dar tudo, né, para os nossos familiares, para aqueles nossos que são mais caros no nosso lar. Entretanto, talvez encontres a ventania na incompreensão pela frente, arrancando-te muitos deles ao escrínio do afeto, qual se eles, os entes amados, te viessem a ferir com punhaladas de ingratidão. Então, a ingratidão dos filhos, né, dos parentes que às vezes a gente ajuda e que a gente não deve esperar nada em troca, mas muitas das vezes, em função das nossas dificuldades, a gente ainda espera. Então, diz o Emmanuel, nesse dia, quando isso tudo acontecer, essa ingratidão, essa demonstração, é o dia do exercício da nossa fé, né, através do poder do amor. Então, o exercício da fé, como mecanismo, né, ele depende da paciência, né, que a gente precisa ter com todos aqueles que nos cercam, as situações difíceis da nossa vida, através do trabalho, persistindo, ainda que a gente receba críticas, através do perdão, quando aqueles que nos atacam, que nos achincalham, né, sem razão, a gente compreender que eles precisam do perdão, e, finalmente, no exercício do amor, principalmente para aqueles que são mais próximos da gente. Mas aí a gente faz a seguinte pergunta, nós vimos até agora a parte da fé, na visão da doutrina espírita, mais aprofundadamente nessa mensagem do Emmanuel, quais são os mecanismos, mas a pergunta que fica para a gente é o seguinte, a fé teria alguma base científica? Essa é a pergunta, né? Então, a gente analisou aqui uma reportagem naquela revista super interessante, intitulada A Ciência da Fé. Essa reportagem ela foi publicada aqui em 2016, ela foi atualizada, foi publicada na realidade em 2014, e em 2016 ela foi atualizada. E ela mostra uma pesquisa que foi feita intitulada O Papel da Espiritualidade na Saúde. Ela é uma pesquisa que foi composta por 42 estudos diferentes, tanto aqui no Brasil, mas principalmente no exterior. Ela envolveu mais de 126 mil pessoas e foi divulgada em 2009. Então, quais foram os resultados? A gente vai listar aqui alguns resultados para vocês que essa equipe, que essa pesquisa, esses 42 estudos demonstraram para a gente. Eles mostraram o seguinte, que uma série dos estudos, ou seja, vários deles, mostrou que os benefícios da fé à saúde têm um embasamento científico, ou seja, a fé, ela realmente, cientificamente, tem dados, estatisticamente também, comprovando, que ela tem uma influência, sim, na saúde. Outra coisa que eles identificaram, quem frequenta culto religioso pelo menos uma vez por semana, tem 29% mais chance de aumentar seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam, ou seja, a gente vive mais quando tem fé. Né? Sistematicamente, até mesmo qualquer culto que seja que a gente frequente, pelo menos uma vez por semana, os estudos demonstraram que cerca de 30%, grosseiramente, das pessoas, quase um terço, elas vivem mais só por esse fato, de ter essa religiosidade colocada em prática, né? Que tem uma ligação com a fé, né? No seu dia a dia. Após o diagnóstico de uma doença, as pessoas que são devotas, ou seja, aquelas que têm uma religiosidade, né, que são espiritualizadas, elas apresentam níveis menores de estresse e também menores níveis de inflamação. Olha que coisa curiosa. Né? Eles conseguiram medir, tem um traçador de inflamação que nas pessoas que frequentam templos religiosos, que frequentam locais que desenvolvem a parte da espiritualidade, que elas têm menos inflamação. Confirmou também que os adultos que não consideram a religião importante em suas vidas consomem muito mais álcool e droga do que aqueles que se acham em algumas crenças, em algumas agremiações religiosas relevantes. A fé também tem uma relação íntima com a felicidade, tá? Ou seja, quem tem fé é mais feliz, os devotos vivem mais e são mais felizes que a média da população. Um estudo feito na Europa mostra que as pessoas espiritualizadas se dizem mais satisfeitas do que aquelas que não se consideram como tal. Por que isso acontece? Porque quem não acredita em nada, o estudo também concluiu, pode ter mais propensão ao pessimismo, porque faz uma leitura muito objetiva da vida, né? Sem crer em algo divino que mude as coisas. Então, elas acham que tudo está pré-determinado e há uma tendência de levá-las ao pessimismo. E, por isso mesmo, vivem menos felizes.
Outra coisa que o estudo mostrou, a certeza da existência de uma recompensa divina, ela muda a vida das pessoas. Que coisa interessante, né? E as duas últimas, mais ou menos importantes, que as religiões elas estimulam algo essencial para o ser humano, que é o espírito de comunidade. Não é verdade? Em geral, no centro espírita, nas agremiações religiosas de forma geral, nós desenvolvemos um espírito de comunidade, de agremiação, de conjugação maior. E por isso faz com que nós desenvolvamos também compaixão e outras virtudes mais. Outra coisa é que a fé não é uma intervenção divina, ela não é feitiçaria, a fé é comportamento. Então, veja, a própria ciência chega no que a gente colocou lá atrás, que a fé ela precisa ser ativa na medida em que ela depende da gente desenvolvê-la, ok? Então, só para a gente ter uma visualização, eles fizeram uma experiência em laboratório, eu não vou colocar muitos detalhes, foi o professor Andrew Newberg, da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e um outro também, que foi o Michael Persinger, que é um professor um psicólogo que é professor da Universidade Canadense. Um deles pesquisou várias freiras e monges budistas, enquanto eles faziam meditação, enquanto faziam oração, através da medição de imagens cerebrais, como se fossem tomografias, né, que ele fez da região. Então, ele notou que esse exame de neuroimagens mostrava atividade, né, das crenças espirituais no cérebro, ou seja, quando eles estavam orando ou quando eles estavam meditando, existia uma modificação do padrão dessas imagens no cérebro. E ele demonstra o seguinte, que as duas áreas que ele atuava, uma delas, né, aumento da atividade nas áreas relacionadas às emoções, e o outro, a zona que dá senso ao que somos. Então, é por isso, o que ele identificou? Que meditação e as orações, elas como que elevam a gente, é como se nós saíssemos um pouco do nosso corpo, né? E isso ocorre com essa estimulação dessas zonas cerebrais. O outro pesquisador, o que ele fez? Ele queria responder a seguinte pergunta, né? Será possível a gente comprovar, ou seja, transformar esse efeito da fé como se fosse um botão no cérebro que a gente pudesse ativar? Ele criou um capacete que fazia um estímulo nessas regiões cerebrais. E o que ele percebeu? Ao estimular essas regiões, as pessoas desenvolveram esse senso que dava a mesma sensação de meditação, né? A sensação do bem-estar, como se tivessem orado. Então, o que a gente conclui no final com isso aqui? O que a ciência comprova? Que verdadeiramente a fé, ela altera esses padrões, né, do nosso cérebro dito físico, aqui pesquisado pela ciência, mas que nós sabemos que é um cérebro extrafísico, né, e que realmente o exercício da fé, a prece, a oração, a meditação, ela conduz a esse estado, ok? De bem-estar. Então, isso aí é só para que a gente coloque rapidamente a visão de alguns cientistas, né? Alguns professores lá do Hospital de Medicina Integrativa, lá do Albert Einstein, o Paulo de Tarso, ele diz o seguinte, olha que interessante, o paciente com fé tem mais recurso interno para lidar com a doença. Significa que aquele que tem fé, ele tem mais capacidade de superar dificuldades de doença, demonstrando que o outro estudo já nos demonstrou, né? Aquele outro estudo maior que nós falamos. A fé, ela despeja uma inesgotável torrente de energia. Isso quem disse foi o médico canadense William Osler. Em 1910 já ele dizia isso, que a fé despeja uma inesgotável torrente de energia, ou seja, a fé desenvolve uma energia que ajuda no processo de recuperação, no processo de cura. E o Mauro Pontes, que diz o seguinte, que existe um marcador de inflamação que parece apresentar menores níveis em religiosos. Ele é do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, lá do Rio Grande do Sul. Então, tem vários outros depoimentos de cientistas que nós vamos dar uma passadinha por causa do tempo, que houve aquele atraso, mas o que fica que a visão dos cientistas também comprovam esses estudos, né? Estudos clínicos que foram feitos, inclusive em hospitais. E que esses médicos, por exemplo, esse que a gente citou, do Albert Einstein, ele normalmente pergunta para a pessoa, na primeira conversa que ele tem na consulta, né, qual é a sua religião? Você tem alguma religião? Por quê? Porque ele deixa o paciente perceber que o fato dele ter uma religião vai auxiliá-lo, né? Ou seja, a fé, aqui de novo, vai auxiliá-lo nesse processo. E isso posto, então, nós voltamos para o nosso outro tema,
da cura, não é? Nós vamos ver duas passagens que aconteceram lá com o Mestre Jesus, um da mulher que tinha hemorragia e o outro do homem que tinha um filho, né, que estava obsediado, que se dizia demoniado. Então, a cura, na realidade, ela precisa sempre, como aí nos mostra, de uma força atrativa verdadeira, ou seja, é preciso que aquele que vai obter a cura, ele tenha essa percepção, tenha uma crença ardente, uma crença verdadeira de que ele pode conseguir esta cura. Né? Imagina o seguinte, você vai tomar um remédio e já acha que ele não vai fazer efeito em você. Um remédio pela medicina física. Certamente essa medicação já vai ter uma dificuldade, porque você já não acredita, você mentalmente já estaria diminuindo esse efeito, tá ok? A cura também, ela precisa de uma mudança de atitude, de uma melhoria da parte da gente. Por que isso aí tem influência? Através das nossas atitudes mentais, dos nossos comportamentos, a gente pode criar uma situação, né, que nos prepara adequadamente para essa situação do recebimento da cura, ou que blinda a cura. É uma pessoa que, por exemplo, vai tomar passes, digamos, né, que é uma fluidoterapia, vai tomar o passe, ela não acredita em nada disso. Então, ela já está resistente, a despeito da espiritualidade, através, né, do aplicador de passe, que é um intermediário, na realidade, só. Conseguir aplicar esse passe na pessoa, não vai conseguir, porque a pessoa já está reativa. Então, é como se a energia chegasse e ela dissipasse. Tá ok? Uma outra coisa é o merecimento e conveniência. Muitas das vezes nós queremos obter a cura, mas aquilo pode não ser conveniente para a gente. Tem vários exemplos disso, né? O próprio Chico, quando o pessoal dizia, por que você não faz uma cirurgia nesse seu olho? Ele dizia, olha, esse meu olho aqui, no momento, não é adequado eu fazer. Ele tinha consciência de que se ele fizesse isso, né, talvez despertasse outras coisas que não fossem convenientes para ele. Então, muitas das vezes, a gente pode não ter a conveniência ou ainda não ter atingido o merecimento com o nosso trabalho no bem para obter aquela cura. Então, nós precisamos ter, no exercício da nossa fé, paciência e esperar pelo tempo de Deus e compreender quais são as dicas que Deus está ali nos dando. Não é verdade? E outra, por último, mas não menos importante, que tem uma relação com tudo que a gente falou, é a receptividade. Que essa receptividade é a combinação de todas essas outras, né? Quando a gente combina a atitude mental, a mudança das nossas ações no bem e a certeza da fé, é que nós vamos estar receptivos à cura. E aí a gente traz, para já nos encaminharmos aqui para o nosso encerramento, essas duas imagens, né? Essa imagem aí, que é a da mulher que tinha uma hemorragia, que há anos ela tinha essa hemorragia, já tinha feito vários tratamentos, gastado vários recursos, né, que ela pudesse possuir na época, ela não tinha ficado curada. E ela ouviu falar de Jesus, e o que ela fez? Jesus, na pregação, no meio daquela multidão, ela se aproximou dele com a certeza de que ela ia obter a cura, porque ela acreditava que se ela só tocasse nas vestes do Cristo, ela obteria a cura. E ela assim o fez. E quando ela fez, Jesus sentiu, diz ele aqui, né, no original, lá do Evangelho de Marcos, ele diz que sentiu que uma virtude saía dele. Nessa figura que a gente colocou, é como se fosse uma energia, né, saindo aí das vestes do Cristo, que tem os pés dele. Então, ele sentiu que essa energia se esvaiu, ou seja, ele sentiu que o fluido curador dele, porque o Jesus não precisava de intermediário, é diferente, né, da gente, que a gente precisa sempre de um intermediário, de um médio de aplicação de passe para fazer isso aí. A dele, para obter a cura, fazia-se direto. Por quê? Por causa do poder de Jesus, né, que ele tinha, por causa dada ao espírito de envergadura que Jesus é. Né? Então, ela obteve a cura e ficou apavorada, porque o Cristo começou a perguntar para os discípulos, quem me tocou? E os discípulos falaram assim, mas mestre, com esse monte de gente aqui, quem é que nós vamos saber que te tocou? Tantas pessoas te tocaram? Ele disse, não, teve uma pessoa que me tocou, porque eu senti que saiu de mim uma virtude. E a mulher, com muito medo e tremendo, se ajoelha aos pés do Cristo e diz que foi ela. Ela confessa para ele que foi ela que ela estava curada. Então, o que o Cristo diz para ela? Ele diz simplesmente, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique curado desse mal. Então, a gente faz a seguinte análise, é lá do livro A Gênese, né? Quando trata dos milagres. Jesus não pensava na mulher que estava com hemorragia, ele não estava pensando nela.
né? Porque tinha um monte de gente em volta dele, aquela multidão. Por que então que essa radiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Né? Então, o fluido, como uma matéria terapêutica é colocada lá, tem que atingir a matéria orgânica que está doente, a fim de repará-la. Né? Então, isso aí ele pode ser dirigido pela vontade, né, do curador, ou, né, atraído pelo desejo ardente, pela confiança, uma palavra, pela fé do doente que quer receber a cura. Que foi o que aconteceu nesse caso. Né? Ela tinha tanta certeza, tinha tanta fé, por isso que Jesus disse, mulher, tua fé te curou. Porque ela tinha tanta certeza que ela atraiu essa boa energia para ela. É por isso que, muitas das vezes, como a gente colocava lá naquele slide anterior lá da cura, você, o mesmo médio de cura, né, ele aplica as mesmas energias em dois pacientes diferentes, um obtém a cura e outro não obtém. Por quê? Porque a receptividade, a fé na cura de um é diferente do outro. O próximo é a passagem de Jesus, do filho, né, daquele senhor que estava obsediado e que os discípulos do Cristo não curaram, e o Cristo até diz, né, ô raça, né, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Aí ele pede para trazer, ele faz a cura, mostra para os discípulos que era possível ter feito aquela cura, e os discípulos perguntam para ele, mas mestre, por que a gente não pôde fazer isso? Por que a gente pôde expulsar o demônio? Ou seja, conversar com o espírito e ter autoridade suficiente para que o espírito abandonasse aquele processo obsessivo. Aí ele diz, por causa da vossa incredulidade, porque se tivesse fé como um grão de mostarda, diria para essa montanha aqui, passa daqui para lá, e ela haveria de passar, e nada vos seria impossível. Então, o Cristo, na realidade, coloca para a gente, né, não é a movimentação da montanha física, mas das montanhas das dificuldades. Né? As montanhas que a fé pode deslocar, elas são as dificuldades, as resistências, a má vontade que nós temos. Em suma, tudo que faz parte, né, da dificuldade que o homem tem quando se trata de melhores coisas. Né? Ela representaria também a capacidade da gente de movimentar essas montanhas do quê? Dos preconceitos que sistematicamente a gente tem, né? Dos interesses materiais, do nosso egoísmo, a cegueira, né? Que a gente tem, o fanatismo, as paixões de orgulho que nós temos e outras tantas montanhas que são as nossas mazelas, as nossas dificuldades e que barram o caminho da gente para o trabalho e no progresso da humanidade e, obviamente, no nosso próprio progresso. Ok? E para que a gente encerre, tá, nós vamos só ver rapidamente nesse slide a fé humana. A fé humana seria acreditar e se esforçar para atingir um objetivo. A gente ter uma meta concretizável, ou seja, a fé humana, que são os projetos normalmente da ordem cotidiana da vida da gente, elas são possíveis de conceber se a meta for concretizável. Se ela não for, eu não poderei. A gente precisa ter foco nas nossas metas. Tem muita gente que diz, não adianta eu ter fé porque eu não atingo as minhas metas, mas toda hora ela muda de objetivo. Não, agora eu vou fazer, digamos, dando um exemplo concreto, vou fazer um concurso A, mas aí não estudo direito, não, agora eu vou fazer o B, e ela não estabelece as metas de forma adequada. E a última dela, né, da fé humana, que é a aplicação adequada da fé. Às vezes a gente tem uma meta definida, a gente trabalha por ela, mas na hora a gente não acredita plenamente que aquilo vai acontecer com a intensidade que deveríamos, e a gente não atinge. A fé divina, por outro lado, ela refere-se o quê? Ela tem, enquanto uma tem a ver com os nossos afazeres mais do ponto de vista material, que é a fé humana, a fé divina, que é a outra componente da fé, ela tem uma ligação com a continuação da vida, né? A nossa existência enquanto espíritos, a existência de uma ordem natural e progressiva e a capacidade da gente desenvolver a paz interior no progresso moral e intelectual. Então, são todas coisas mais transcendentes, mais perenes, que nos vão acompanhar quando nós daqui, né, do nosso plano físico, o deixarmos. Então, é muito importante o desenvolvimento da fé divina, porque ela garante para a gente o quê? Essa paz interior, através do nosso progresso moral, do nosso progresso intelectual, obviamente, sob a perspectiva espiritual, uma perspectiva mais transcendente. Então, isso aí é extraído lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19,
da fé transporta montanhas, que é a exploração daquela passagem do Cristo que vimos ainda há pouco, no item 7, que é dito o seguinte, nós vamos ler aqui, né? Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Fé inabalável só é a que podemos encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, tem uma coisa interessante que a gente, no Céu e Inferno, Kardec coloca, né, que o espírita crê, os espíritas normalmente creem porque eles compreendem. Mas eles não creem só porque eles compreendem. Tá? Ele compreende também porque ele raciocina. Mas ele não crê só porque ele compreende e raciocina, mas porque ele tem a comprovação, né, tácita de tudo que se coloca com relação à vida futura, né, as consequências dos nossos atos na nossa vida futura. Então é por isso que ele crê, é por isso que então ele exerce a fé através do raciocínio. Não é a gente acreditar por acreditar, a gente acreditar porque compreendeu, porque de fato isso é internalizado para a gente. E o Emmanuel coloca lá no Consolador, quando pergunta para ele o que é ter fé, ele diz assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Olha que maravilha, né? Guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Conseguir a fé é alcançar, segue ele aqui, a possibilidade não mais de dizer, entre aspas, eu creio, mas de afirmar também, entre aspas, eu sei, com todos os valores da nossa razão tocados pela luz do sentimento. Então é a razão e o sentimento, mas tendo uma compreensão, né? Não, como ele coloca aqui, não só eu creio, mas eu sei, eu tenho a certeza que Deus está do meu lado para nos ajudar. E encerrando, a gente vai colocar aqui que o homem de fé, ele acaba sendo mais emocionalmente estável, porque ele sabe que as expiações, né, lhe ensinam e fortalecem, ou seja, as dores e os sofrimentos ensinam e fortalecem, ou seja, contribuem para o progresso espiritual dele. Ele entende, na prática diária, observando aqueles que têm fé e a nós mesmos, ou seja, ele aprende com a problemática do outro e transporta para dele, para que auxilie o avanço dele. Dizem que a gente aprende mais observando os erros dos outros e aprendendo para que a gente não os cometa. Diz que a gente aprende muito mais, né? Além de aprender com os nossos erros. Né? Já que eu vejo o erro do outro, eu preciso me corrigir para que eu não venha errar também. E, por último, a fé, para quem de uma crença raciocinada, é um sentimento, uma faculdade, um conjunto de faculdades socioemocionais, como diz ele, porque, né, pois, como visto, dela depende o desenvolvimento do homem. Então, nosso desenvolvimento depende da gente trabalhar, colocar em prática no dia a dia, vivenciar, como Emmanuel diz, sofrer e colocar à prática no nosso dia a dia a fé, tendo a certeza de que uma hora, né, essa compensação virá, seja nessa existência, seja na outra. Que Jesus fique com a gente. Obrigado aí.